Bom dia, queridos irmãos, nesta segunda-feira, dia 7 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 4, dos versículos de 43 a 54. O homem acreditou, teu filho vive. Deus derrama a sua graça para todos, sem distinção, mesmo para esse rico funcionário do rei, que, porém, se reconhece pobre, necessitado de uma graça. Esse homem que tinha um alto cargo é capaz de humildade, é capaz de fé. Acredita na palavra do Messias e o milagre acontece. O resultado é a conversão dele e de toda a sua família. Tudo é possível para quem crê. Se tu creres, verás a glória de Deus. Essa é a fé que precisamos para evangelizar com poder e eficácia, mostrando a ação de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: Ontem, à 1h a febre passou. O pai verificou que era exatamente nesta hora que Jesus lhe tinha dito: Teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Observe bem este funcionário do rei. Jesus se encontra em Caná, que está muito perto de Nazaré. Aqui é alcançado por este funcionário do rei, que se encontrava lá, também ele, e que lhe pede um milagre pelo seu filho. Sem dúvida, precisou de muita humildade para este homem, que pertencia a um país estrangeiro, poderoso e opressor. Você entende, irmão? Enquanto os fariseus não movem um dedo, aliás, criam obstáculos para Jesus um atrás do outro, esse homem, que nem judeu era, procura Jesus, se humilha diante de Jesus. Reconhece que o poder que ele tem como funcionário do rei não é suficiente para curar o seu filho e acredita. De onde nasce essa fé? O que é essa fé? Quem ensinou a esse homem quem era Jesus? Você pode perceber como é a ação do Espírito Santo. Ele, silenciosamente, com a ferramenta que cada um tem, consegue cavar no coração o espaço da fé.
Misteriosa é de verdade a ação da graça, capaz de produzir atitudes cristãs em pessoas que nem ouviram falar de Jesus Cristo. Este homem é capaz de acreditar de verdade. Acredita, mesmo que a primeira resposta de Jesus não seja muito positiva. Se vocês não veem sinais, não acreditam. Parece quase que Jesus não queira fazer o milagre. Mas o funcionário não desanima e insiste: Senhor, desce antes que meu filho morra. Nós hoje, irmãos, podemos nos perguntar: será que eu tenho uma fé igual esse homem? Será que eu acredito que Jesus pode me curar e pode curar os meus queridos? Será que eu sei abrir a boca e pedir com fé, com humildade, igual a esse estrangeiro? Jesus responde: vai, teu filho vive. Depois da palavra de Jesus, esse funcionário se chama homem. O homem acreditou à palavra. A palavra, irmãos, nos humaniza e nos torna todos iguais. Não existe mais judeu, grego, romano, escravo, livre. Cristo nos une a todos. Fé e humildade são os elementos do milagre, que se conclui assim. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Esse homem era muito ligado à família. Se humilhou intercedendo pelo filho doente, partilhou sua fé com a esposa e todos os filhos e criados, e todos se tornaram cristãos. Os caminhos de Deus são de verdade misteriosos. Não existem mais barreiras para os cristãos. Todos, pecadores, estrangeiros, homens, mulheres, crianças, são chamados à fé. Tente por alguns instantes se colocar na pele desse funcionário do rei. O que ele pensava de Jesus? Quem era Jesus para ele? Por que Jesus o atendeu e curou o filho, distante mais de 20 quilômetros? Vamos agora, irmãos, reler esse evangelho para descer mais na profundidade. Quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele respondeu: podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia.
O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1 da tarde, a febre passou. O pai verificou que era exatamente nesta hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal Jesus o fez depois de voltar da Judeia para a Galileia. Qual propósito eu posso tirar hoje, iluminado por esta palavra? Irmãos, como concretamente podemos viver esse propósito que tiramos? Convidamos todos a não pegar como propósito simplesmente crer ou ter fé, que é a coisa mais natural. Mas pense também como você concretamente poderia colocar em prática esta fé, como você pode ter fé concretamente. Por exemplo, repetindo o dia inteiro: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Ou procurando encontrar Jesus na capela, tendo uma experiência com Ele na adoração eucarística. De qual forma concreta eu posso viver isso a cada hora desse dia? Tudo é possível para quem crê. Paz e alegria a todos. Eu te digo que se tu creres, verás a glória de Deus. Paz e alegria a todos. Quando ouço notícias que provam minha fé, são tantas as vozes que tentam me destruir.